Oi, pessoal, tudo bom? Sou o professor Helder, mais um Sexus Virtual. E mais uma vez, eu estou aproveitando o convite do Moser para participar aqui com a gente. Então, dá oi, Moser, para o pessoal. Oi, olha quem voltou, tudo bem? Gente, a gente está fazendo a continuidade do vídeo anterior, tá? Então, quem não viu o vídeo anterior sobre expressão de gênero e identidade de gênero, vê primeiro o anterior e depois vê esse, tá? Porque nesse a gente vai falar especificamente sobre afeminação, antiafeminação e hipermasculinidade, que é um tema que a gente tocou no vídeo anterior e Moza estudou no mestrado. Então, a gente vai falar um pouco o que é isso, o que é antiafeminação e como é que isso circula entre nós, entre grupos não heterossexuais, gays, heterossexuais. O que é isso? Principalmente em homens, né? Que é um fenômeno que ele é maximizado na forma de expressão que os homens têm, né, Moser? Acho que a gente pode fazer um retrospecto rapidinho do que a gente falou no vídeo anterior, né? Só para localizar quem chegou agora, quem não lembra mais de tudo que a gente discutiu, a gente começou dando um cenário de como existe na nossa sociedade uma vigilância de gênero relacionada à expressão de gênero, né? E de como homens, mulheres, todo mundo está implicado nesse processo e acaba tendo o tempo inteiro que desenvolver atitudes, expressões que justifiquem, que reafirmem o seu gênero, a sua expressão de gênero, e de como isso é linkado como próprio da orientação sexual, sendo que nada a ver, não existe essa relação. Na psicologia, a gente já conseguiu desconstruir isso há algum tempo, né? E então, esse é o cenário que a gente estava discutindo. E o último ponto é de como isso produziu alguns efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Que a gente citou a questão da hipermasculinidade como uma forma de compensação dessa orientação sexual não heterossexual em homens. Então, aí a gente ficou de falar hoje um pouco sobre as consequências desse processo, né, É, Helder? traduzindo, a gente vai falar um pouco sobre o quanto há uma tentativa de afastamento ou negativização de aspectos femininos, especialmente como um mecanismo de proteção ou de defesa em relação a um julgamento sobre a orientação sexual, né? Ou seja, é o medo de expressar algo que remeta ao feminino e esse medo ser maximizado a partir de um fenômeno que a gente chama de antiafeminação, que é bem comum e Moser estudou relacionado à orientação sexual. Ou seja, como no grupo, especialmente de homens gays, existe um movimento de tentativa de afastamento dessas pistas como uma estratégia de proteção ou de blindagem de alguns preconceitos e ataques em relação à própria orientação sexual, né? E o quanto isso tem sido danoso e se aproveitando de um construto que ainda está presente na nossa cultura, né? E que minimiza e sempre julga como inferior tudo aquilo que vem do feminino. Então, as coisas estão interligadas. Esse é um fenômeno que está interligado à homofobia, está interligado ao machismo, ao heterossexismo, e que acaba atingindo as pessoas que reproduzem comportamentos sem perceber o que é que elas estão reproduzindo, porque funciona de certa forma, porque é como jogar o jogo da sociedade, jogar o jogo de quem está ganhando, e esquece que faz parte de uma minoria sexual, né? Moza, tem uma relação, você encontrou relação entre o fenômeno da antiafeminação e a homofobia, especialmente a homofobia internalizada ou violências sofridas pelas pessoas? Sim, Helder. A gente encontrou relações entre a homofobia internalizada e a antiafeminação. Os indivíduos que têm mais antiafeminação, eles também costumam ter mais homofobia internalizada. Né? A gente encontrou uma correlação interessante entre esses dois fenômenos, indicando para a gente que não necessariamente existe uma direção correta de produção, né, da antiafeminação ou da homofobia internalizada, mas que esses fenômenos eles caminham juntos, né? Eles têm um processo de desenvolvimento conjunto e eles se retroalimentam, né? A nossa hipótese é que existe uma retroalimentação entre
você ter mais homofobia internalizada, ou seja, você negativizar a sua própria orientação sexual e você rejeitar o feminino, você rejeitar as expressões femininas em outros homens. Então, esses dois aspectos, eles apareceram para a gente com uma correlação interessante. Então, a antiafeminação é praticamente uma estratégia, pode ser uma das estratégias de tentativa de encobrimento da própria orientação sexual. Ou seja, essa associação encontrada quer dizer que, especialmente os homens que não aceitam sua própria orientação sexual, ou pelo menos que não querem que ela seja pública, ou não abrem em relação à sua orientação sexual, eles tendem a ter comportamentos mais antifemininos, ou seja, uma tentativa de proteção a partir do afastamento de qualquer coisa que dê uma pista ou que gere a hipótese sobre a orientação sexual dele, o que faz todo sentido, né, Moser? Uma das coisas interessantes que a gente encontrou, Helder, é de que os indivíduos que têm uma boa relação com a própria afeminação, com a própria expressão de gênero, eles vão tender a ter menos atitudes negativas contra a afeminação e eles vão tender também a ter menos homofobia internalizada. Então, olha só, quem lida bem com a sua expressão de gênero, quem lida bem com a sua afeminação, né? Caso existe em todo mundo, vamos dizer que todo mundo tem uma gradação de afeminação, que é um fenômeno universal, né? Alguns são pouquíssimo afeminados e outros são mais afeminados, e cada um se coloca em um ponto dessa gradação. E quem lida bem com onde está nessa gradação acaba tendo acaba tendo menos homofobia internalizada, porque também consegue lidar melhor com a sua orientação sexual e acaba rejeitando menos outras pessoas que têm expressões mais afeminadas, né? Acaba também lidando melhor com essas questões relativas ao gênero. Então, faz todo sentido também que isso aconteça, mas é interessante a gente pontuar isso, que a gente não tinha produção desse tipo de literatura no Brasil. E aí agora a gente tem pistas para aprofundar. A gente fez estudos mais exploratórios, mas que dão para a gente direcionamentos de onde as investigações, né, para onde elas podem se rumar, né, na psicologia e em outras ciências sociais Sabe o também. que eu acho importante dizer, Moza? Porque pode haver uma leitura equivocada de quem está ouvindo e tal, de que o trabalho e esse debate pode estar tentando reproduzir ou, inclusive, reafirmar a lógica binária da divisão de gêneros. Não, o nosso debate não é na reafirmação dessa lógica. O nosso debate é entender como essa lógica, que ainda é predominante, funciona na vida das pessoas. A gente quer entender como as pessoas conseguem introjetar essa lógica e, a partir dela, modular os seus comportamentos, suas expressões, né? Então, o debate que a gente está fazendo não é no sentido de entender o que é melhor, como é que é melhor se expressar. Essa expressão, ela é natural, a expressão, ela vai sendo aprendida ao longo da vida, ela passa por situações que o sujeito vivenciou e houve ou não foi bem ou mal sucedido em relação a isso, se sente confortável com isso ou não se sente confortável. No entanto, a lógica predominante que faz um julgamento sobre essas expressões a partir do modelo binário pode limitar os indivíduos e criar comportamentos plásticos, assim, que é para inglês ver, digamos assim, né? E que o estudo mostra que provoca efeitos negativos, como a própria homofobia internalizada e atitudes negativas em relação à orientação sexual. Isso, especialmente, seu estudo foi com homens gays, mas essa lógica funciona para regular as relações sociais entre os grupos também. Então, as pessoas heterossexuais também têm um certo grau de antiafeminação. É claro que quando a gente pensa no preconceito contra homossexuais, especialmente homens gays, o grupo que maior reporta vivência de violências e de preconceito é o grupo de homens gays afeminados, porque ele tem uma expressão explícita e que faz com que sofra represálias na família, na escola, na faculdade, no trabalho, ou seja, a orientação sexual para esses homens
ela é mais deduzível, digamos assim. Apesar da gente dizer que não é a expressão de gênero que determina a orientação sexual, mas a nossa cultura usa essa pista para fazer um julgamento sobre as pessoas, né? É a partir daí que a sociedade meio que direciona a atenção para a orientação sexual do sujeito, né? A partir, é como se fosse uma bandeirinha que os sujeitos mais afeminados carregassem, mesmo que eles sejam heterossexuais. Então, a gente pode falar de um menino que, de um adolescente, de um jovem heterossexual que seja mais introvertido ou que seja mais tímido, que seja mais delicado, ele vai ser lido também como homossexual, né? E vai sofrer represálias por isso. Muitas vezes da própria família, mas na escola, no grupo de amigos, na sociedade em geral. Então, como é que a gente pode fazer uma reconstituição, Elda, de como esse processo funciona na vida de uma pessoa, né? Vamos imaginar um garoto que, lá na infância, começaram a olhar para ele e dizer, olha, tá com jeitinho de menina, tá com jeitinho de mulher, isso é coisa de menina. E ele começa a entender que tem algo errado nessa história, né? Ele não entende ainda o que está acontecendo. Alguém chamou ele de viado quando ele tinha 6 anos de idade. Ele não sabe exatamente o que aquilo Que ele nem significa sabia o que era ainda, isso. mas ele começa a entender que é algo negativo, já que estão xingando ele dessa forma. E esse garoto começa a crescer. E aí na escola, à medida que ele vai crescendo, a rede social dele começa a reproduzir esse tipo de ação contra ele também, né? De ação negativa. Então, isso parte muitas vezes dos colegas e às vezes até dos próprios professores, funcionários da escola. E aí, algumas coisas podem acontecer nessa história. Ele pode reprimir suas expressões de uma forma a tentar esconder a todo custo a forma como ele é, como ele se coloca no mundo, independente da sua orientação sexual. Ainda não estou falando de orientação Sim, sexual. sim, sim. E a partir disso ele pode reproduzir comportamentos que são negativos, como violência, como humilhação das meninas, como segregação. Isso tudo pode vir como reação para tentar dar uma resposta às violências que ele estava sofrendo. Ou ele pode tentar se manter fiel àquilo que ele quer expressar, que ele expressa, que é a forma como ele se comunica com o mundo, e sofrer cada vez mais intervenções, cada vez mais violências. A gente tem vários relatos, assim, né, na literatura científica mesmo, de meninos que viveram situações como essa, né, ainda na infância, no início da adolescência, e que vão sofrendo violências psicológicas, físicas, institucionais, são expulsos de escolas, são isolados na sala de aula, são agredidos no recreio. Apanha em casa. Apanha em casa, são mandados para terapia para tentar consertar sua expressão sexual, sua expressão de gênero, perdão. Então, assim, tem toda uma preocupação, todo um investimento com relação a esse menino que expressou atitudes afeminadas ali na infância, no início da adolescência. Então, é desse cenário aí que a gente vai para um cenário que na vida adulta a gente tem indivíduos que negativizam ao extremo qualquer expressão de afeminação em homens e indivíduos que de alguma forma representam essa afeminação e são o alvo dessa rejeição, né? E entre isso vão ter aqueles que vão tentar, que estão entre os extremos. Tem essas expressões, ao mesmo tempo negativizam essas expressões e tentam, de alguma forma, mediar esses fenômenos. E aí, se você vai, por exemplo, para um meio de interação homossexual, Elda, a gente pode estar falando de, sei lá, de uma boate, a gente pode estar falando de uma sauna gay, a gente pode estar falando de um aplicativo de relacionamento, tá? A gente sempre vai encontrar esse tipo de padrão, de perfil. Indivíduos rejeitando a feminação, mesmo dentro da comunidade gay, indivíduos que são rejeitados pela sua feminação, né? E indivíduos que tentam disfarçar ou a sua anti-afeminação ou a sua afeminação e que ficam flertando com esses processos, né? Então, isso a gente vê como isso se forma culturalmente e é muito importante que a gente pense que a gente não está, como você falou, tentando emplacar
ao binarismo a todo custo, de refortalecer essas classificações, mas tentar diagnosticar, tentar enxergar na sociedade como é que esses processos estão acontecendo, porque eles estão acontecendo, né? Sim, e tem uma coisa muito importante associada a esse debate, que é o machismo, né? Eu acho que a gente falou da relação da anti-afeminação com a homofobia e com formas de preconceito, né? Mas o machismo também está na raiz desse problema. Então, a gente, quando eu falei no vídeo anterior, quando a gente usa expressões femininas como negativas e como xingamento, o exemplo que você deu de uma criança que nem sabe o que é orientação sexual, ser chamada de mulherzinha na escola, e ser chamada de viado na escola, acaba aí alimentando, de certa forma, uma ideia de diferença qualificada, como se existisse um gênero mais positivo e um mais negativo. Então, E isso é muito qual? grave para todo mundo, para mulheres, Isso. para heterossexuais, para homens hétero, mulheres hétero, porque a lógica por trás da antiafeminação é de que há algo negativo no feminino, é de que há algo inferior no feminino. É isso que a gente está tentando apontar, né? Então, o machismo alimenta a antiafeminação, né, Moser? É isso que eu queria destacar, Helder. Qual é o efeito disso para as meninas? Qual é o efeito de você crescer entendendo que ser quem você é, menina, é menor, é inferior, é menos capaz, né? Então, em relação às profissões, em relação à matemática, em relação aos esportes, em relação à liderança, essa menina, de alguma forma, vai sendo bombardeada durante toda a vida dela de que ser menina, de que ser feminina, né, é algo negativo. E aí, as consequências são diversas, tanto para a saúde mental. A gente sabe que mulheres na nossa sociedade têm índices de saúde mental piores, inferiores aos dos homens, e a gente não pode desconectar essas coisas, porque é óbvio que isso vai repercutir na autoestima, na autoimagem dessas mulheres, e que isso vai estar relacionado a outros desfechos, né? Ansiedade, depressão, estresse, e até ideação suicida, várias consequências podem se desdobrar desse processo contínuo de ouvir da sociedade que ser menina não é algo bom e não é algo que seja elogiável. Não é muito elogiável na nossa sociedade você chegar a dizer, olha, que boa coisa de menina você fez. Não funciona bem na nossa sociedade esse elogio, né? Porque a gente Claro. se acostumou a entender que é o masculino, é aquilo que o homem faz, que é potente, que é bom, que é desejável, né? E fazendo até com que muitas meninas criem uma certa antipatia com o seu próprio gênero, de uma forma que ela tente, de alguma forma, romper com essa sociedade, romper com esses estereótipos, para tentar provar que ela é capaz. Só que olha a pressão que isso cria para uma menina que só queria viver, só queria ser Uhum, ela. Então ela tem agora que uhum. provar para a sociedade que ela é capaz. Então ela tem um trabalho a mais do que simplesmente se expressar, do que simplesmente viver, né? Ela tem algo a provar. E o mesmo Moça, com os homens gays, eles têm que provar alguma coisa também, né? E aí a gente pode falar rapidinho da ideia de compensação. Como é que eu compenso para a sociedade que eu sou um homem gay? Como é que eu compenso para a sociedade que eu sou um homem afeminado ou que eu sou uma menina? Então, essas minorias sexuais de gênero acabam criando mecanismos para tentar compensar isso. E as compensações podem ser tanto positivas quanto extremamente negativas, né? e que geram sofrimento. Eu lembrei que um dia desse dando aula, eu falei sobre a síndrome do bom menino em meninos gays, né? Que é quase como na tentativa, quando ele descobre que ele pode ser julgado pela família e pela sociedade e tal, porque pensam na orientação sexual dele, ele precisa ser bom em tudo. Ele precisa ser bonzinho, ele precisa ser super parceiro em tudo na família, ajudar todo mundo, na escola ele tem que ter um bom desempenho e ainda ajudar os outros. Ele começa a tentar desesperadamente catar alguns mecanismos que
façam com que os outros vejam que ele tem coisas boas a oferecer e compensar todo o julgamento que ele está sofrendo sobre a orientação sexual. Muitos meninos fazem isso e, obviamente, isso cansa, porque gera uma sensação de que nunca é suficiente, que eu tenho que provar algo melhor do que todo mundo para compensar alguma coisa que julgam que é ruim em mim. E isso pode gerar também, alimentar o processo de homofobia internalizada. Um rompimento na homofobia é que pode ser libertador para que essa situação acabe, para que esse menino viva tranquilamente. Moser, eu queria agora finalizando, a gente fala para estudantes de psicologia, a maioria, mas também tem muita gente que não é da área de psicologia que assiste o vídeo, né? É claro que a gente está fazendo um debate, acho que é importante dizer isso, considerando como a nossa cultura constrói as ideias relacionadas a gênero. Essas ideias existem. A gente não, do dia para a noite, não destrói, não foge dessas ideias, né? O que a gente está falando aqui é como as pessoas se adequam e usam mecanismos que alguns são positivos e outros têm desfechos negativos, né? Para responder a essas expectativas, a esses julgamentos sociais. Concordando ou discordando, quem estiver vendo esse vídeo, vive isso. Homem gay vive isso, mulher lésbica vive isso, homem hétero vive isso. A gente vive isso o tempo inteiro, então não é uma questão de concordar ou discordar. A gente está fazendo uma análise, é uma área exploratória de estudos, né? Como você disse, no Brasil, antiafeminação era um termo que nem era utilizado na literatura acadêmica, e a gente está debatendo o efeito disso. Então ainda é tudo muito exploratório, para ninguém interpretar o vídeo como achar que a gente está dando uma solução para o problema, né? A gente está debatendo o que acontece, a nossa cultura é dinâmica, a gente vai mudando e, óbvio, existem contextos específicos, famílias que encaram de uma determinada forma, escolas ou lugares onde já se debate essas questões. Então, a gente tem que considerar essa diversidade. E que cada indivíduo consegue encontrar um caminho de harmonia, de equilíbrio, para viver fora dessas pressões, né? Moza, mais uma vez eu queria lhe agradecer, dizer ao pessoal que veja o vídeo anterior, curta esse, comece a seguir o canal, a gente está começando, então está querendo aumentar o número de seguidores, mande o vídeo para alguém dizendo segue, que de vez em quando eles postam vídeos legais, e façam comentários ou aqui ou nas redes sociais, Instagram, Facebook, pedindo temas que a gente pode debater, dando sugestão do que fazer. A gente está aceitando as sugestões, tá? Moza, obrigado. Se você quiser dizer alguma coisa. Helder, é muito difícil fazer esses vídeos porque a gente quer falar muita coisa e o tempo passa, é muito difícil, mas a gente tem muito mais coisa para falar, para pensar, para discutir, então procura a gente nas redes sociais, né? A gente está lá para isso e também lê os nossos textos, lê as nossas produções, para que a gente consiga ampliar esse debate que é tão importante, né? A gente tem muitos caminhos para poder discutir nessa história toda e que são importantes da gente levar para as pessoas, mas é preciso que a gente também tenha plataformas para isso, né? E que a sociedade, de alguma forma, tanto acadêmica quanto não acadêmica, se abra mais para esse tipo de debate, né? Para esse tipo de discussão. Então, eu agradeço de novo a oportunidade e a parceria e agradeço ao pessoal também por ter assistido até aqui. Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, gente. Até a próxima.